Olá, crianças! Vamos contar a história do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 8:5. E disseram-lhes: Eis que estás velho, e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Agora vamos ouvir a tia Karen contar a história. Olá, crianças! Vamos ouvir a história do primeiro rei de Israel. Como vocês ouviram, as pessoas chegaram até Samuel e disseram para Samuel: olha, você já está velho, constitui-nos o rei, porque nem os seus filhos andam pelo seu caminho. Eles sabiam que Samuel era um profeta de Deus. Samuel andava segundo os caminhos de Deus, mas os seus filhos, eles se corromperam. E o povo era regido nessa época por Deus, mas o povo, assim como nós, muitas vezes, deixamos de seguir a Deus para ouvir outras vozes. Crianças, isso é muito triste mesmo. E aí o que aconteceu? Eles procuraram por Samuel. Samuel ficou triste com essa decisão. E Deus ficou muito mais triste. Mas Deus respeita o nosso desejo. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele próprio nos deu. E quando eles chegam a Samuel, dizem: você já está velho, seus filhos pecaram, estão pecando. Queremos um rei, porque todas as nações têm um rei. Muitas vezes queremos seguir as pessoas porque apenas vemos elas diferente de nós. Mas não devemos segui-las. Devemos olhar o que Deus tem feito, seguir a Jesus. Mas o povo foi muito rebelde e o povo quis um rei. E Deus mostrou para Samuel um rei. E o rei, o futuro rei da nação de Israel, ele era muito bonito. Ele era alto, muito belo. E quando as pessoas o viam, percebiam tanta beleza. E ele, quando ele foi encontrado, porque o pai dele pediu para que ele fosse procurar um animal que estava perdido. E só assim encontrou com Samuel. E Samuel deu-lhe uma palavra e disse que pelo caminho ele encontraria alguns vestígios do que Deus havia falado. E ele mesmo sem saber, ele seria ungido a rei. Samuel pediu que ele ficasse e o tratou muito bem. E Samuel conversou com ele e falou com ele que ele seria rei. Ele sentiu no início muito medo. Olha, o rei Saul, que seria um grande rei se não fosse a desobediência. Quando ele foi encontrado, ele era humilde. Ele olha para Samuel e ele tem medo, porque ser rei não é brincadeira. Ser um presidente não é brincadeira, porque nós sabemos que nós temos que ser exemplo, principalmente governando uma grande nação como Israel, naquela época, e como o próprio Brasil. Mas nós temos que respeitar as autoridades que nós temos, seja ela um presidente, seja ela um professor, a mamãe ou o papai. E aí, Samuel o unge com óleo e Saul se torna um rei. Crianças, Deus falava com Saul. Saul, ele ouvia Deus e ele obedecia. Mas um dia, em uma guerra, Deus falou com o rei Saul. Ele já era rei, porque Deus já havia dado muitas vitórias para ele. E os amalequitas eram um povo mau, um povo muito ruim, e fez muito mal à nação israelita. E Deus fala com ele: olha, meu servo, você vai destruir tudo, não há de ficar nada. Saul não obedeceu. O rei Saul poupou a vida de quem não deveria e salvou os melhores animais, simplesmente sacrificando aqueles que não valiam muito. Deus ficou muito triste com ele. E desde esse dia, então, Deus o tirou do reinado. Ele não era mais rei. Mas ele era um homem muito bom. Mas quando ele resolveu seguir o próprio caminho dele, seguir as vontades dele, deixou Deus para trás,
só teve coisas ruins, crianças. E Deus o tirou do reinado. Deus elegeu a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tá vendo, crianças? Foi assim que começou. Vocês lembram que nós falamos sobre Davi? Como Davi foi coroado rei? Então, crianças, não importa a beleza, não importa a força, importa o interior. E Deus conhecia o interior de Saul. Saul não andou mais pelos caminhos de Deus. Ele se afastou, foi muito triste. E ele teve uma morte muito feia. Nós vamos falar sobre isso. Mas foi assim que Davi foi constituído rei após Saul. Por quê? Porque Saul foi eleito pelo próprio homem. Os homens pediram Saul, mas Deus elege Davi. Por quê? Porque Deus não via apenas o exterior, mas o interior. E o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele pecando, porque Deus ele não se importa. Quando nós voltamos para ele não se importa com os pecados anteriores. Ele joga fora, ele não se lembra mais. E aí, crianças, nós vamos continuar a história do rei Davi. Tchau, crianças. Até a próxima história.